Fala pessoal, segue o nosso vídeo sobre bissetriz dos quadrantes. Nosso objetivo é compreender os conceitos de ponto, reta e plano. Bom pessoal, na aula passada nós já discutimos um pouquinho dessa reta bissetriz. A reta bissetriz ela é uma reta que corta um ângulo, dividindo esse ângulo em dois outros ângulos de mesma medida. Como ela é chamada bissetriz dos quadrantes, o que acontece? Ela vai cortar sempre dois quadrantes. No caso aqui da primeira propriedade, nós iremos falar da bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa reta corta tanto o quadrante 1 como o quadrante 3, ou o primeiro e terceiro quadrante, tá bom? Então, olha só, o que acontece aí? Ó? Como nós já discutimos, vai facilitar o entendimento agora. Observe os pontos A de coordenadas -2 e -2, abscissa -2 e ordenada -2. E o ponto B de coordenadas 3 e 3. Repare que o x e o y são iguais. Olha só aqui, ó. Aqui o x vale -2, o y vale -2. Aqui o x vale 3 e o y vale 3. Então, sempre que eu tenho um ponto que pertence a essa bissetriz, que divide esse ângulo de 90 aqui, ó, em dois ângulos de mesma medida, sendo 45 aqui, 45 aqui, o mesmo ocorre aqui, né? Aqui é 90 graus, aqui eu tenho 45 graus, aqui eu tenho 45 graus, por ser essa reta uma reta bissetriz. Então, todo ponto que pertence a essa reta bissetriz dos quadrantes ímpares, o x é igual ao y, ou y é igual a x, tanto faz, né? Então, a gente repara que o ponto A de coordenadas -2 e -2, ou seja, x e y -2, -2. Se eu pegar esse ponto bem aqui, ó, o x dele é -4, dá para observar aqui, né, no desenho, e o y dele também é -4. O mesmo ocorre com o estudo dos pontos pertencentes à região do primeiro quadrante, estando esses pontos na bissetriz dos quadrantes ímpares. Aí à direita eu tenho aqui, ó, determine o valor de k de forma que os pontos dados por suas coordenadas pertençam à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então o enunciado é bem claro, está informando a você que esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ora, se eu sei disso, eu já sei que tudo que está antes da vírgula aqui é o x, o que está depois é y, sei que x é igual a y, ou y é igual a x, tanto faz. Então basta, para eu descobrir o valor do k, basta eu igualar isso, dizer que 6k é igual a 12, ou seja, x igual a y. Então eu tenho k, que é igual a 12, né? Basta resolver essa equação, o 6k dividindo, k igual a 2, né? 12 dividido por 6 é 2, 2 vezes 6, 12. Aqui eu tenho o x, que é o valor 10, né? Até essa vírgula, e k menos 8 sendo o valor para y. Como x é igual a y, eu posso dizer que y é igual a x. Então, eu posso escrever também que y é igual a x. Então, vai ficar, eu pego k menos 8, já fiz assim para essa letrinha incógnita, no caso k, ficar antes da igualdade, certo? Então, k menos 8 igual a 10. Então, eu tenho k, que é igual a 10. O menos 8 passa para o segundo membro, mais 8. Então, eu tenho k, que é igual a 10 mais 8, 18. Se a gente substituir, a gente percebe isso, ó. Se você jogar o 18 aqui, o que acontece? 18 menos 8 dá 10. Né? Eu tenho 10 e 10. Tranquilo, gente? Bem simples, né? Vamos para a segunda propriedade. Olha só, todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, 2 e o quadrante 4, ou seja, segundo e quarto quadrantes, apresenta a abscissa igual ao oposto da ordenada. Então, o enunciado está dizendo o seguinte, que x é igual ao oposto da ordenada. Então, se eu disser aqui, ó, que o x é 2, por exemplo, o que vai acontecer? Já que x é igual a menos y, então eu terei aqui, ó, o menos pede o oposto, né? Então, x é igual ao oposto da ordenada. O oposto, no caso do 2, é o menos 2. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2. Menos com menos dá mais, 2 igual a 2. Tudo bem? Bem simples. Vamos fazer uma análise aqui. Eu tenho o segundo quadrante e o quarto quadrante. Repare que o x aqui é menos 4 e o y aqui é 4. Aqui o x é 1, o y tem o mesmo valor absoluto, também é 1, só que com sinal trocado, sinal oposto, no caso menos 1. Tá? Então a gente vê que x é 1 e o y é menos 1. Tudo bem, gente? Sempre vai acontecer isso. Se eu pegar esse ponto aqui, eu já vejo claramente que o x vale 3, 3 positivo, enquanto que o y é menos 3. É o oposto. Então, x igual a menos y, tá bom?
Então aqui eu tenho até a vírgula nesse enunciado aqui, deixa eu ler ele primeiro. Determine o valor de H de forma que os pontos dados por suas coordenadas pertençam à bissetriz dos quadrantes pares. Então, se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, né, a bissetriz corta um ângulo, dividindo esse ângulo em dois outros de mesma medida. Então, aqui é 45, 45, é o mesmo estudo que a gente fez na tela anterior, né, para a bissetriz dos quadrantes ímpares. Só que se o ponto pertence a essa bissetriz, você vê esse fenômeno. Se o x for um valor negativo, o y será o mesmo valor absoluto, eu estou querendo dizer que é o mesmo número, só que com sinal oposto. Tudo bem? Então, já que eu sei que x é igual a menos y, basta eu substituir aqui. 3h menos 1 é igual ao oposto do 16. Isso aqui é um parêntese, tá? Então, vai ficar 3h menos 1, que é igual a menos vezes mais, aqui é positivo, quando não aparece nada, vai ficar menos 16. 3h igual a menos 16, o menos 1 passa para o segundo membro, depois da igualdade, mais 1. Então, eu tenho 3h que é igual a menos 16 mais 1, está devendo 16, paga 1, fica menos 15. Tá? Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, h é igual a menos 15, o 3 cai dividindo, h igual a menos 15 dividido por 3 dá menos 5. Vamos testar aqui para a gente ver? Olha só, vou trazer para cá. Então, eu tenho aqui o h sendo menos 5. Se eu fizer 3 vezes o menos 5, menos 1, aí vírgula 16. Se eu fizer 3 vezes menos 5, dá menos 15. Com menos 1, vírgula 16, que é o valor do y. Menos 15 aqui, ó, com menos 1, devo 15, devo 1, devo 16. Dá menos 16 e 16. Então, enquanto o x é negativo, o y é positivo. Eles são o mesmo valor absoluto, porém sinais opostos. Enquanto um é menos, o outro é mais. No caso da bissetriz dos quadrantes pares, tá? Segundo e quarto quadrantes. Fiquem atentos. Então, eu tenho 3, que é igual a h mais 5. Então, eu já sei que x é igual a menos y. Então, eu posso passar esse menos para cá, não posso? Posso dizer que o menos x é igual a y. Ou eu posso também escrever que menos y é igual a x. Tudo bem? Então, eu posso dizer o seguinte aqui, ó, que h mais 5 é igual a menos 3. Né? Já mudar o sinal lá, pensar dessa forma, trazer o menos para cá. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, eu vou escrever aqui, ó, h mais 5 é igual ao oposto, né? O y é igual ao oposto do x. Então, no caso, eu vou ter aqui o menos 3. Eu já estou deixando o h, eu já escrevi antes da igualdade, né? Para ele já ficar aqui quietinho, não tem problema. Se x é igual a menos y, eu posso dizer que menos y é igual a x. Poderia dizer, esse menos passa para lá, eu posso dizer que y é igual ao oposto de x, né? Que x é igual ao oposto de y, como está aqui. Tudo bem, gente? Só é uma mudança aí dos sinais, né? É uma troca de percepção, né, da situação. Então, eu tenho que h é igual a menos 3, o 5 passa para lá, menos 5. Então, h é igual a menos 3 com menos 5 dá menos 8. Então, vamos fazer o teste. Se eu pegar aqui, ó, 3, o h sendo menos 8, né, no lugar do h, mais o 5, que é após a vírgula. Então, eu tenho 3, estou devendo 8, paga 5, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Olha aí, 3 e menos 3, perfeito, né? Enquanto o x é 3, o y também é 3, só que com o sinal trocado, por ser um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, aquela reta bissetriz que corta o quadrante 2 e o quadrante 4, né, dividindo aqui bem ao meio esse ângulo de 90, né? 45 aqui, 45 aqui, a mesma coisa ocorre aqui. Então, sempre que o ponto pertence a essa bissetriz dos quadrantes pares, vai acontecer isso. Se x é negativo, y é positivo. Mesmo valor absoluto. Se x é positivo, o y é negativo. Próxima tela são as atividades. Olha aí, atividade 1, atividade 2, para vocês fazerem no caderno. Então, qualquer coisa, assista novamente a videoaula. Na próxima aula eu trago o vídeo de correção. Valeu?